Hoje, a nossa live, vamos falar da adequação de inserir ou não a, no caso, a jurisprudência ao caso concreto, se é útil e necessário. Pois não, doutor Leonardo, né? Boa noite. Então, a jurisprudência, não é, as decisões dos tribunais, vamos dialogar aqui na ótica do advogado. Pois não, doutora Márcia, uma boa noite. O som tá bom? O som tá dando para me ouvir bem? Então, porque é feriado aqui na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, parece que no Brasil inteiro, não tenho certeza. É necessário também ter certeza de acordo com a localidade, né? Até porque é necessário provar o feriado na questão da tempestividade de um determinado recurso, somente recurso especial. Tá? Boa noite, doutora Márcia, muito obrigado pelo feedback. Então, a jurisprudência, o tema da live, a jurisprudência, o direito e o advogado. Por que escolher esse tema? A jurisprudência face à primeira interpretação, vamos dizer assim, do causídico, da causídica, do advogado. O advogado recebe o cliente, né, com aquela causa de pedir, e o advogado, pela sua capacidade postulatória técnica, irá formular os pedidos. Daí a jurisprudência no caso de ser adequada ou não, inserir ou não. Primeira pergunta que se deve fazer: essa jurisprudência, ela será útil e necessária? Sim, é claro, vamos inserir. Como e quando? Outra pergunta. Como e quando? Na petição inicial, há jurisprudência favorável ao interesse do cliente ou não? Mesmo sendo favorável, o causídico irá, pela sua argumentação jurídica, a sua tese, né, pelo interesse de advogar o interesse do cliente, ele irá, ele ou ela, né, advogado ou advogada, irá verificar, de acordo com aquela causa de pedir, que vocês sabem que a causa de pedir ou são, né, o fato ou conjunto de fatos que o demandado, né, aliás, o demandante, afirma ser verdadeiro ou verdadeiros. Daí surge o causídico para sua atuação técnica postulatória. Por isso, lá na regra do artigo 133 da Constituição da República de 88, o advogado é imprescindível à administração da justiça. Nesse sentido, estamos falando de direito e de ciência, de método. Então, o advogado, sob pena de nulidade, ele deve participar salvo algumas exceções do ius postulandi, juizado especial até 20 salários mínimos, não é isso? Em alguns casos, o advogado, o causídico, é necessário extremamente sob pena de nulidade. Então, esse advogado, com a capacidade técnica postulatória, irá formular a causa de pedir de acordo com o interesse, repito, do seu cliente. Nesse sentido, a jurisprudência, colocar ou não, o que eu vejo aqui, no Instagram principalmente, surgiu uma notoriedade, um fato jurídico notório, não é? Uma interpretação, uma decisão de um tribunal superior.
Vou dar um exemplo. Aquele exemplo do rol, né, taxativo ou exemplificativo lá da Agência Nacional de Saúde. Aquele rol que a Agência Nacional de Saúde, se eu não me engano, em torno de pelo período de 120 dias, atualiza aquele rol, o entendimento aqui no RESP, né, 1.886.929, de São Paulo, o relator ministro Luiz Felipe Salomão, não é isso? Na segunda sessão, por maioria, preste atenção, por maioria, foi julgado 8/6. Por maioria entendeu pelo rol taxativo lá daquele rol da Agência Nacional de Saúde. Então, o causídico ou a causídica togas, arte grátis, uma boa noite. Então, surgiu na mídia, surgiu na mídia, não é? Na mídia. E a interpretação do cientista do direito, do estudioso do direito, é diferente, porque o cientista do direito, o advogado, ele ou ela tem a capacidade técnica postulatória de verificar se aquela jurisprudência é adequada ou não. Isso no sentido de interpretação da ciência do direito, não valor axiológico. É claro que eu fui contra, é claro que eu, como consumidor, o rol tem que ser, na minha opinião, exemplificativo. Agora, como cientista do direito, como advogado, eu posso advogar o interesse ali do meu cliente, pode ser de uma operadora de seguro-saúde, correto? Então, nesse sentido, a jurisprudência será adequada ou não? Não sei, é preciso verificar, porque nesse julgado foi por maioria, não foi unanimidade, foi por maioria. E há divisão nas turmas do STJ de que o rol é exemplificativo e não taxativo, correto? Então, a interpretação é do cientista do direito, não do valor. Do valor axiológico, repito, é claro que seria exemplificativo, não é? Mas como cientista, como intérprete do direito, como estudioso do direito, temos que verificar a jurisprudência, por isso coloquei o direito. O direito é garantido pela nossa Constituição da República, não é isso? Porque o direito emanou de quê? Do povo, não é? Na nossa Constituição da República de 88. Lá nós temos os direitos fundamentais. Esse exemplo é um direito fundamental. Qual o direito? O princípio do direito à saúde. A justiça é uma outra coisa. Alguns autores dividem, outros não. Eu entendo que é o direito e a justiça. Então, esse direito fundamental, não é? Nós temos o poder de provocar, de exigir do Estado juiz o quê? A jurisdição. A jurisdição. Aí vem a interpretação de que a jurisprudência adequada ou não, no sentido do caso concreto. Eu vou ou não? Eu tenho lá, hoje eu tenho um precedente, não é isso? Eu tenho um precedente, que nesse caso, do rol taxativo da ANS. Só que eu tenho outros precedentes também, né? Que tem lá que esse rol da Agência Nacional de Saúde é exemplificativo. Esse foi apenas um exemplo. Aí eu digo, vocês vão me dizer, é fácil? Não, é difícil, sempre é difícil. É difícil de início. Você vê o cliente,
e a elaboração da petição inicial e os argumentos, né, a argumentação jurídica, né, e a tese jurídica de defesa do seu cliente. Isso é advogar. Porque aqui no Instagram, a questão aqui é que surge uma decisão, não é? Os perfis, as pessoas comentam aquele perfil. Naquele sentido, é claro que sempre terá, normal, um juízo de valor, que a maioria, nós somos consumidores, não é isso? Consumidores. Nesse caso aqui, não, a norma jurídica é interpretação, princípios e regras. A norma quer dizer, norma jurídica quer dizer interpretação. Então eu vou interpretar a norma, então eu vou interpretar aquela jurisprudência e vou aplicar ou não no caso concreto. Agora eu tenho lá os princípios e as regras. Aqui, nesse exemplo, eu tenho lá o princípio do direito à saúde, o direito fundamental do direito à saúde. Não é isso? Então, o STJ já foi instado a interpretar por diversas vezes. Então, nesse sentido, se vocês forem com cuidado ler o rol taxativo, o julgado, vocês vão verificar que há como interpretar e aplicar a jurisprudência até a favor do consumidor, sim. Até porque o rol, nesse julgado, foi considerado taxativo, só que salvo em alguns casos que poderá ser mitigado essa questão, esse recurso especial aqui, esse julgado. Porque, repito, nós temos lá a norma jurídica, nós temos a norma princípio da Constituição da República de 88, que é justamente um direito fundamental, o princípio fundamental. E tem também o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não é? Que o Estado juiz terá por obrigação atuar. E o jurisdicionado, nós temos o direito subjetivo de provocar essa jurisdição, no sentido de exigir do Estado a jurisdição. Então eu tenho lá os princípios e as regras, a norma jurídica, cabe aí o causídico, né, ou a causídica, a interpretação e aplicar o direito ao caso concreto e procurar a tutela jurisdicional. Por isso a importância da jurisprudência. Aí vocês vão dizer, o nosso direito não é jurisprudencial. Não é. Ele é civil law. Não é. Mas temos lá, nas regras do Código de Processo Civil de 2015, nós temos lá incorporado, principalmente do artigo 1º, artigo 10, artigo 489, nós temos lá a interpretação, né, instado a interpretar e aplicar aquelas regras, aqueles princípios do Código de Processo Civil, né, o nosso Código de Ritos, de forma adequada a prestar aquela jurisdição no mérito, o conteúdo, no mérito, não é isso? Vocês sabem que hoje o processo, a interpretação é de acordo com o ordenamento jurídico, nosso ordenamento jurídico. Então, o processo civil hoje não se interpreta separado, e sim à luz do nosso ordenamento jurídico. E no ordenamento jurídico, que é um só, Norberto Bobbio dizia lá que eram dois, é claro que no estudo da teoria do ordenamento jurídico da década de 50. Desde lá de década de 70, e hoje no Brasil, o entendimento, né, do processo do século XXI é que o processo civil, especificamente, precisamente, ele deve ser interpretado sempre à luz do nosso ordenamento jurídico. As pessoas perguntam, Walter, você é especializado em quê? Olha, ordenamento jurídico, vamos dizer assim. Por quê?
Porque eu atuo no direito imobiliário, direito do consumidor, direito civil, não é processo. Agora, todo intérprete, todo estudioso do direito deve interpretar os institutos, os ramos de direito, seja ele empresarial, direito de família, das famílias, direito civil, sempre à luz do ordenamento jurídico e da jurisdição denominada jurisdição constitucional. Nesse sentido, cabe aqui a jurisprudência, aplicar ou não a jurisprudência, nesse sentido. Agora, não há como ninguém, na minha opinião, Walter, ninguém ensinar a pessoa se eu vou colocar ali aquela jurisprudência na minha petição inicial ou na minha réplica, né, na minha contestação ou quando eu for instado a falar numa outra oportunidade, é questão de tese jurídica, é questão de argumentação jurídica de cada advogado, Então, nesse sentido, não há como dizer, eu vou colocar inserir aquela jurisprudência. Então, hoje o entendimento é que só vamos inserir aquela determinada jurisprudência se realmente for nos ajudar os nossos clientes ou nosso cliente naquela demanda, naquele processo, naquele procedimento. E inserir a jurisprudência adequada naquele caso concreto e de acordo com aquela causa de pedir. Eu preciso explicar, primeiro que eu tenho que saber o que é causa de pedir. É preciso saber, tá? Não sei se vocês viram, eu coloquei no perfil o robô, a Alexa, eu perguntei o que é o direito. Respondeu. Agora eu não perguntei ainda a ela, mas vocês podem colocar lá no Google, causa de pedir. Vai explicar, vai colocar, vocês vão ver lá que fundamento jurídico vai colocar o dispositivo legal, que vocês sabem que não é o dispositivo legal. O dispositivo legal não é imprescindível. Então é por isso que eu debato aqui, eu sempre fomento isso, que a causa de pedir é muito importante para tudo, inclusive para inserir ou não a jurisprudência adequada àquela causa de pedir. Se eu coloco, eu tenho lá o rol da ANS é taxativo porque eu ouvi a mídia falar, eu nem leio o relatório, o voto, o acórdão, eu verifiquei lá na mídia que o rol é taxativo, algum jornalista comentou, não é estudioso do direito, é um jornalista, não é estudioso do direito, ele comentou, disse que o rol é taxativo. Eu vou e vejo lá e coloco lá na minha petição inicial, na minha contestação, isso dependendo do interesse de qual cliente que eu estou advogando, eu estou instado a advogar. Não, eu tenho que interpretar. Primeiro eu tenho que saber o que é causa de pedir. É aquele fato ou conjunto de fatos que o demandante ou os demandantes afirmam que são verdadeiros. Afirmou que é verdadeiro e nessa causa de pedir, preciso informar qual é a causa de pedir ao juízo, porque pelo princípio da cooperação entre os atores do processo é necessário inserir a causa de pedir adequada e colocar lá da causa de pedir. Qual é a causa de pedir? Qual é o efeito ou quais são os efeitos que eu pretendo com aquela demanda? É necessário que eu coopere com o juízo, eu advogado, coopere com o juízo. É necessário para que, no decorrer do processo e do procedimento, o juízo de direito, ele, em determinado momento, ele vai proferir o denominado despacho saneador, que ele vai verificar a prova, o ônus da prova, se ele vai inverter a regra, que a regra é que o demandante tem que provar, os fatos que constituem o seu direito. É claro que, se inverter essa regra,
E a regra do anjo da prova é que ela é sempre, essa prova é dinâmica, né, ao longo do procedimento. Se eu inverter, eu vou dizer lá no despacho saneador, eu juízo, vou dizer, olha, eu inverti o anjo da prova, por quê? Para termos o que é mais falado, um dos princípios mais falados no processo hoje, que é o da segurança jurídica. Se vocês forem ver os informativos, ao qual eu comento aqui sempre, os informativos de jurisprudência, nós estamos, esse que eu estou falando da ANS, foi o último, o informativo 740 do STJ. Né? Vocês têm acesso lá no site do STJ e vocês vão verificar lá que o que é mais falado é justamente o princípio da segurança jurídica. É isso, as razões, uma das razões de decidir foi justamente a questão de ter segurança jurídica, aquele rol ser taxativo para ter segurança jurídica e a operação, né, no caso das seguradoras de saúde, e para que o valor do plano, das mensalidades dos planos de saúde não aumentem mais do que já está, não é isso? Então, são essas questões, e principalmente, eu digo, desse princípio da segurança jurídica, que foi um princípio que está sempre em voga, né? Sempre fomentado, segurança jurídica e confiança legítima. Confiança legítima, vocês sabem que veio lá do direito alemão, na verdade, do direito administrativo alemão, que é o princípio da confiança, da boa-fé e da confiança, boa-fé objetiva e a confiança legítima. Mas a segurança jurídica é o que se mais preconiza, termos a segurança jurídica, a busca da segurança jurídica, né, para que fomente a nossa sociedade, não é, com fomento das empresas, das sociedades, e fomente a própria economia, né? A própria economia, no sentido de ter segurança jurídica, que vocês sabem que não é só o ato jurídico perfeito, né? Prescrição, a própria jurisprudência, no sentido de termos segurança jurídica para que as empresas, todos nós, como sociedade, possamos viver de uma forma melhor e geração de emprego, correto? Que melhore a nossa economia. Então, nesse sentido, a jurisprudência é muito importante, ela é muito importante. Agora, é necessário que se debruce num estudo do caso concreto e da jurisprudência, e façam tudo com calma, não tenham pressa, não há como ter pressa. Se tiver pressa, é claro que as peças não sairão adequadas. Vocês não vão precisar de ter modelos de petição e realmente redigirem a petição inicial, a contestação, correto? Então, a jurisprudência é necessário que ela seja adequada sempre naquele caso concreto. Inserir ou não, como na petição inicial, depende, pode ser, eu não preciso, eu faço a petição inicial, não, fundamento jurídico não é dispositivo legal, não é a jurisprudência, é isso? Eu faço a minha petição inicial, minha causa de pedido, aqueles requisitos obrigatórios do Código de Processo Civil, todos eles, é isso? Eu vou lá, faço, elaboro a minha argumentação jurídica e não coloco nenhuma jurisprudência, né? Eu estudei, eu sei qual que vou colocar. No decorrer do procedimento, eu insiro, não é, argumento com uma determinada jurisprudência. Não é? Por quê? Porque tem casos que não é adequado que a outra parte
saiba daquele... Então, é uma questão de estratégia, é uma questão de argumentação jurídica, colocar ou não a jurisprudência. Agora, não faça uma petição inicial com várias jurisprudências que não tem nada a ver com o caso concreto. Tá? Não é bom, não é de melhor técnica. Insirem a jurisprudência se realmente for favorável ao interesse dos clientes, do seu cliente. Você é advogado e advogada, então nesse sentido é que a jurisprudência será ou não adequada. Agora, também não somente vocês não têm que verificar somente o senso comum, e sim o cientista do direito, o estudioso do direito, né? Você é um cientista do direito. O direito é uma ciência, não é? Então, porque o homem médio, ele tem lá, ele tem o poder, né? Ele tem o direito. O direito emanou dele, né? O voto, é isso? O voto. Votou, ele tem lá o voto, né? Como o poder. E ele tem garantido os direitos, os princípios fundamentais, direitos sociais, né? E ele vai exigir do Estado, ele tem esse poder, e o Estado juiz tem o dever de prestar jurisdição. Agora, o jurisdicionado, ele é um homem médio, é leigo, ele não tem a capacidade postulatória, né? Ele, salvo em alguns casos do ius postulandi, repito, juizado especial civil, né, até 20 salários mínimos, né? Mesmo assim, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu acredito que em vários estados, nos outros estados sejam assim também, tem as universidades, as faculdades de direito, que lá tem a orientação para aquele jurisdicionado. É preciso, é necessário, ele tem que saber elaborar a petição inicial. E o leigo, ele não sabe elaborar, ele não estudou, não é isso? Então, vocês não podem também ficar à mercê do... Pois não, doutor Erivelto, boa noite. A gente está num decorrer aqui, mas de qualquer maneira, vamos continuando aqui. Então, é por isso que o homem médio, jurisdicionado, ele tem o poder de provocar, de exigir do Estado a jurisdição. Só que ele não tem a capacidade técnica postulatória, não é? Ele não pode também verificar apenas num programa de televisão, de rádio, não é? Porque lá o jornalista, ele pode não ser um advogado, ele é um jornalista, ele deu a notícia. Então é necessário um cientista do direito, um advogado ou uma advogada. Aí é capaz, por isso, o advogado, na regra do artigo 133 da Constituição da República, é indispensável a administração da justiça. Indispensável a administração da justiça nesse sentido. Porque, como cientista do direito, ele tem a capacidade técnica postulatória. Ele é que vai adequar a causa de pedir. A causa de pedir, o cliente, ele afirma que aquele fato ou aqueles fatos são verdadeiros. E você, advogado, advogada, irá colocar de acordo com a norma jurídica, com os princípios, com as regras. Se eu vou ou não inserir a determinada jurisprudência, eu não posso verificar lá. Olha, eu vi que tem lá, como eu falei, o rol da ANS é taxativo, aí eu não coloco. Não, eu vou verificar, porque esse julgado aqui do rol taxativo da ANS, esse RESP, foi por maioria de votos. É necessário verificar, estudar, interpretar, ler a leitura do voto, a leitura do acordo, para saber se vai ou não inserir essa jurisprudência. Essa jurisprudência pode ser favorável a seu cliente consumidor. Por que não? Eu vou verificar qual o ponto ali será adequado ou não ao interesse do seu cliente. É nesse sentido. Então, aqui eu deixo aqui a minha sugestão, é nesse sentido. Eu não vou ocupar mais vocês, porque
estamos no feriado, né? Mas hoje eu tive que trabalhar, tem jeito, mas tomara que amanhã eu consiga diminuir um pouquinho. Mas é assim mesmo, é normal, porque é necessário o estudo a fundo da jurisprudência, é necessário. Porque falam muito, não se coloca muita gente. Não, se coloca, agora tem que verificar qual a adequada. Naquele caso concreto, eu não posso inserir várias jurisprudências e colocar na minha petição inicial aquele corta e cola. Não é assim, tá? Então, aqui vai a sugestão para inserir a jurisprudência adequada. Alguém quer fazer alguma colocação aí? Tranquilo? Tá, tudo bem. Então tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar aqui, eu acho que já tá bom, já tá todo mundo cansado, e fica aqui a sugestão, né, da inserção da jurisprudência, no caso concreto, de forma adequada e verificar se realmente aquela jurisprudência será sempre fazer a pergunta. Essa pergunta não é minha, é um dos maiores, se não o maior, um dos maiores processualistas do Brasil, professor Barbosa Moreira, ele dizia assim, o processo ele deve ser útil e necessário. Eu trouxe agora para a jurisprudência. Faço uma pergunta. Essa jurisprudência será útil e necessária para o seu cliente? Sim. Então coloca a resposta positiva, sim. Agora, quando colocar na petição inicial, não sei, pode ser na réplica. Vai ser de acordo com cada causídica. É de acordo. Não há como ensinar ninguém a colocar. É necessário ter a pragmática naquele caso concreto. O que eu posso aqui é sugerir, né, no sentido de ajudar, de compartilhar o meu estudo ao longo desses anos, é de compartilhar isso. Façam essa pergunta. A jurisprudência, ela será útil e necessária? Sim. Sim. Afirmativo. Não, não coloca. Sim. Quando colocar na petição inicial, na réplica? Quando? Na contestação, eu coloco? Normalmente na contestação eu vou colocar. Porque na contestação, tudo que tiver como defesa do meu cliente, eu vou colocar. Né? Eu posso deixar alguma jurisprudência mais para diante, mas normalmente na contestação eu já insiro a jurisprudência adequada, favorável, né, aos interesses do meu cliente ou dos meus clientes. Correto? Então, fica aqui a sugestão. Não esqueçam disso. Sempre que for verificar uma jurisprudência, além de estudar naquele caso concreto, adequar a jurisprudência à causa de pedir, aos pedidos, e sempre façam essa pergunta. A jurisprudência será útil e necessária? Sim. Quando? Sim, quando? Colocar. E insiram a jurisprudência adequada, sim. Pode colocar, na minha opinião, eu coloco que o juízo vai ler, ele vai interpretar e a sua argumentação jurídica. E outra coisa, adequem sempre a jurisprudência à causa de pedir. Coloquem lá um capítulo do fundamento jurídico da causa de pedir. Expliquem a causa de pedir. Qual é a causa de pedir daquela demanda? Eu vejo, né, aqui uma crítica construtiva, eu vejo peças que não sabe qual é a causa de pedir. É necessário definir qual é a causa de pedir. Eu não posso, pela teoria da substanciação, que é abraçada, né, pelo nosso processo civil, é necessário explicar por pormenores a causa de pedir. Eu não posso pedir para que o juízo dê direito
eu não posso pedir que o juízo, exigir do juízo, interpretar todo um contrato, rever todas as cláusulas do contrato. É necessário eu explicar qual a cláusula que eu quero que tenha revisão, qual a cláusula que está muito por demais onerosa ao meu cliente consumidor. O princípio da onerosidade excessiva. Eu vou verificar e eu vou colocar, é aquela cláusula ali. Eu não posso juntar o contrato e pedir para rever. Não é assim, é necessário. Aí eu coloco a jurisprudência adequada. Olha, nesse sentido, o STJ, um dia tal, julgado tal, a turma tal, a sessão tal, né? Sugere uma sugestão ao juízo, no sentido de que foi julgado. Se for precedente, olha, tem ali o precedente. Se for uma súmula vinculante, eu coloco a súmula vinculante, né? Se há uma distinção, no caso de uma contestação, tem aquele caso ali, aquela jurisprudência, mas nesse caso concreto aqui é diferente, né? É diferente, a distinção é diferente daquela, aquela jurisprudência foi inserida, interpretada à luz do determinado caso concreto que tratou de uma outra situação, não desse caso aqui. Aí eu vou explicar, nesse caso que estamos tratando, a jurisprudência é essa, indica. E a causa de pedir é essa, sempre se atendo à causa de pedir. É necessário estudar, saber realmente o que é a causa de pedir e qual é a causa de pedir daquele caso ali. Porque às vezes também para contestar é difícil, porque às vezes o demandante na petição inicial não tem qual é a causa de pedir. Para contestar fica difícil. Não sabe qual é a causa de pedir. Tem que ter o quê? O contraditório, a oportunidade de refutar os argumentos. Se eu tenho a oportunidade, o contraditório não é um contraditório realmente efetivo, eu vou dizer, olha, não tem a causa de pedir, a causa de pedir é um requisito obrigatório, que é o fundamento jurídico. O código não fala, o CPC não fala a causa de pedir, fala fundamento jurídico, mas é a causa de pedir. E o fundamento jurídico não é o dispositivo legal. Tá tudo bem? Se tiver confuso é bom, porque aí dá para entender. Se tiver tudo bem, vamos continuar nossos estudos, tá bom? Então, um grande abraço e um bom feriado aqui, resto de feriado, né? E quem vai emendar amanhã, bom final de semana e qualquer coisa, estou por aqui. Um grande abraço e de coração, muito bom tê-los aqui. Eu vou deixar aqui a live gravada aqui e vai também para o meu canal do YouTube. E quem não segue, quem não se inscreveu ainda lá no canal, faça a inscrição lá no meu canal do YouTube, Pensando Direito com Walter, tá? Um grande abraço e sigamos. Abraço, obrigado.